Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como é de praxe, eu faço habitualmente aqui no canal, não poderia ser diferente. Agradeço a todos os inscritos, a todos os críticos, por estarem interagindo conosco, seja postando a sua crítica ou enviando seu comentário. Muito obrigado. A você que está a nos visitar, fica o convite, se inscreva no canal, faça parte deste grupo de vascaínos. Aqui você tem voz. Ative o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao conteúdo aqui do canal. Deixarei na descrição deste vídeo o link do grupo lá do WhatsApp para a gente poder interagir, falar sobre assuntos inerentes ao nosso querido Vasco da Gama. Meus amigos, a gente vai tratar aqui de dois assuntos especificamente. A gente vai estar falando do futebol e do desmazelo que está a acontecer no Vasco. Dando uma resposta aí para o Globo Esporte, para Globo.com, que fez uma matéria com o Alexandre Campelo, onde o Alexandre Campelo, repleto de vitimismo, chorou, esperneou. A gente vai falar sobre isso. Com relação ao futebol, o técnico Vanderlei Luxemburgo hoje fez treinamento em parte integral. O Vasco treinou no período da manhã e pela tarde, visando a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que o Vasco há de fazer com o Goiás no domingo, às 19 horas. O Vasco hoje ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 14 pontos. Uma campanha regular para ruim. Vasco ainda visando melhorar. O técnico Vanderlei Luxemburgo está trabalhando a parte psicológica desses atletas, devido aos salários que estão atrasados, que eu vou falar mais tarde. O técnico Vanderlei Luxemburgo está passando confiança para os atletas, porque o Vasco não vence um jogo fora de casa há bastante tempo, e é vital o Vasco vir com uma vitória lá de Goiás. E a preponderância hoje nesse treinamento foi a parte física. O técnico Vanderlei Luxemburgo aprimorando muito a parte física para os jogadores poderem estar aptos a enfrentar a equipe do Goiás neste próximo final de semana. A gente ainda vai falar muito mais de futebol no decorrer da semana. Só falando aqui um pouco do futebol base, o Sub-20 infelizmente perdeu para a equipe do Corinthians pelo placar de 3-1 pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Vasco foi marcado pelo Caio Lopes. E a gente vai aguardar o final da rodada para a gente ver em qual posição que o Vasco vai ficar. Lembrando que esta foi a 2ª derrota do Vasco na competição. O Vasco havia perdido para o Flamengo e o Vasco perdeu agora para o Corinthians. Mas seguindo firme e forte no Sub-20, que apesar da derrota, essa equipe ela é muito promissora. Vamos falar aqui agora sobre a matéria
do Globo Esporte, a qual o Alexandre Campelo, repleto de vitimismo, matéria totalmente tendenciosa, como sempre, eles colocando culpa no passado, fazendo com que a atual administração não assuma a responsabilidade. E o repórter da Globo deveria ter perguntado para o Alexandre Campelo algumas coisas. Ele chora porque falta dinheiro. Deveria ser perguntado o que foi feito com o dinheiro da venda do Paulinho. O que foi feito com o dinheiro da venda do Evander? O que foi feito com o mecanismo de solidariedade da venda do Felipe Coutinho, do Liverpool, para o Barcelona? O que foi feito com o mecanismo de solidariedade do volante Souza, que o Vasco também recebeu? Entrou dinheiro no clube. Dinheiro foi mal administrado. São 19 meses de gestão do Alexandre Campelo, onde o Vasco vive de empréstimos, ora pedindo para instituições financeiras, ora pedindo para o Carlos Leite, mas é assim que o Vasco tem vivido aí nesses 19 meses. Outra coisa que deveria ser perguntado: por que essa diretoria atual ela cria tanta expectativa nos torcedores do Vasco? Para quê? A gente sabe que não vai sair CT, a gente sabe que não vai sair fundo internacional. Não há necessidade de mentira. Se não pode pagar, seja transparente. É o que a gente pede aqui. Verdade. Outra coisa. Foi dito aí do empréstimo de 20 milhões. Não seria mais inteligente ter juntado primeiramente as garantias pertinentes para poder pegar este empréstimo junto à instituição financeira, do que criar expectativa nos poderes do clube e também no torcedor vascaíno, nos funcionários? Colhia as garantias pertinentes junto à instituição financeira e depois convocariam o Conselho Deliberativo para poder aprovar este empréstimo. É muita letargia. Há o problema da penhora também. Esta penhora se dá muito também porque nesses 19 meses foi adotada uma política de calote, sem certidões positivas com efeito de negativas. O clube não anda. O Vasco ainda tem uma parcela da Caixa Econômica Federal para poder pegar. Não pegou porque não tem essas certidões. O Vasco tem problema na esfera civil porque não paga fornecedores. O Vasco tem problema na esfera trabalhista, não é apenas por causa da gestão Eurico Miranda, não. Foi porque essa gestão também mandou 300 funcionários embora com uma mão à frente, outra atrás, sem que os seus direitos trabalhistas fossem devidamente pagos. Isso acarretou
várias execuções na Justiça Trabalhista em face do Vasco. O Vasco está com problema na esfera federal porque não paga e não recolhe impostos. Aliás, 277 funcionários foram pagos. A gente tomou conhecimento que isso não representa nem 50% das pessoas, dos funcionários que deveriam receber os seus respectivos salários. Tem que ser perguntado para esse presidente o porquê do Vasco ter vários patrocínios na camisa e não gerar recursos para poder pagar as pessoas. Está sendo posto de graça esses patrocínios? É uma pergunta que eu deixo aqui no ar. O Vasco corre sério risco de ficar fora do Profut. Não tem pagado o Profut. Já perdeu o TAC, o termo de conduta lá na Justiça do Trabalho. Isso vai estourar no futebol, porque são 4 meses de imagem atrasado, 2 meses de salário de carteira. A gente sabe que no terceiro mês os atletas podem procurar a tutela jurisdicional, ir para a Justiça do Trabalho para poder pedir a rescisão de contrato, e o Vasco está numa situação muito difícil. E os funcionários seguem órfãos. 3 meses de salário atrasado, 277 funcionários foram pagos, mas há várias denúncias que o Vasco não recolheu. Quando eu falo Vasco, é essa administração do Campelo. Não recolheu INSS e FGTS. Isso vai dar problema lá na esfera federal. Isso é apropriação indébita. Impostos têm que ser recolhidos e têm que ser pagos. A gente não dá calote porque isso é uma coisa séria. Uma hora a conta vai chegar. E o descaso lá no Colégio Vasco da Gama. Os professores hoje mantiveram a greve. A gente aqui fica do lado do trabalhador, porque o trabalhador ele tem que receber em dia. Não poderia ser diferente. Lembrando, os alunos do Vasco foram ter ano letivo no mês de abril por causa daquela confusão lá com o GPI, que é uma coisa que ninguém falou nada e que o clube não colocou o GPI na justiça. Ou se colocou, não veio dar uma contraprestação de serviço aqui para o torcedor do Vasco. E os garotos saindo prejudicados. E pior, os professores sem receber, funcionários sem receber, um descaso total. Eu tenho falado isso aqui, enquanto outras pessoas têm se preocupado com reforços, eu tenho batido nessa tecla há 4 meses, desde quando eu estou com esse canal aqui no ar. Infelizmente, esse é o descaso. Talvez o Campelo abriu o coração lá para Globo, o Globo Esporte, porque lá eles não vão tocar nesses pontos o qual eu toquei aqui. É interessante para a Globo que o Campelo seja presidente do Vasco, porque eles querem que o Vasco acaba. Essa é a grande verdade. Então, meus amigos, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ficar por aqui. Amanhã a gente faz um vídeo pela parte da manhã, onde a gente vai abordar outros temas. E estamos juntos.
Saudações vascaínas e Vasco neles. Valeu, meus amigos.